Vamos realizar agora a demonstração prática do projeto, começando pela apresentação do código Java que implementa a própria rede neural, que é o core do nosso aplicativo. Bem, uma rede neural ela precisa ser treinada e vamos fazer uma pequena demonstração implementando uma porta lógica XOR simples. Nesse caso, as entradas aqui são 00, 01, 10 e 11 e as saídas esperadas estão mostradas aqui. Esse conjunto treinamento ele é treinado pela rede e aqui embaixo temos um método que classifica. Novamente esse conjunto 00, 01, 10 e 11 ele é classificado e quando rodamos o código observamos aqui que no início, sem treinamento, a rede ela erra, ela apresenta todas as saídas como 1. Após o treinamento, quando mandamos rodar novamente essas classificações, a rede ela é capaz de reconhecer. E o que acontece se fizermos uma alteração aqui no conjunto de valores esperados, por exemplo, implementando agora uma porta E. Novamente, no início a rede ela erra, depois do treinamento o erro ele vai diminuindo e rodando para aquelas entradas, o algoritmo responde corretamente, ele apresenta a resposta esperada. Só que para o nosso aplicativo, nós vamos agora utilizar como entrada não valores de portas lógicas, senão todo um conjunto de informações que vem do currículo de cada candidato. Na verdade, são 38 dados que nós recebemos. Para isso, os neurônios de entrada e também da camada oculta, eles agora são diferentes. E vamos fazer um teste de que forma? Vamos gerar aleatoriamente 100 candidatos, perdão, 1000 candidatos e vamos atribuir a eles a qualidade de aptos, 500 como não aptos. Desses 1000, vamos selecionar 20 e verificar se eles são aptos. Desses 500, vamos selecionar 20 e vamos verificar se eles não são aptos e vamos gerar também aleatoriamente 50 candidatos, sendo que as características de conhecimento de metade deles se parecem com os aptos, ou seja, a faixa de valores aleatórios que podem se corresponder a cada um dos aprendizados, ele está dentro dessa mesma faixa aqui. E metade dessas pessoas que são geradas aleatoriamente contém informações parecidas com os candidatos que não foram aptos. Ou seja, o que se espera deste teste aqui é que metade deles sejam considerados aptos e metade não aptos. Aqui embaixo nós precisamos também fazer a correção do conjunto treinamento, que agora é o conjunto esse gerado aleatoriamente. Na rede precisamos fazer também uma pequena correção aqui no erro e nessa linha aqui para que não fique mostrando muitas coisas na tela. Fazendo agora não a classificação das portas, mas sim conforme foi descrito há pouco, mandando o algoritmo rodar. Nesse teste em que não houve o treinamento da rede, ele acertou aqui 100%, mas errou aqui 100%. Então a rede não está treinada. A rede agora está sendo treinada. Após o treinamento, nós podemos verificar que foram inseridos 1000 candidatos aptos, 500 não aptos. Ele teve uma taxa de acerto de 95% para os aptos, 100% para os não aptos. E aqui, conforme esperado, ele dividiu igualmente o número de candidatos. Esse 95%
ele acontece porque temos uma linha aqui em que nós inserimos no conjunto de candidatos aptos informações de um candidato não apto. Ou seja, aquele candidato que ele foi considerado não apto, esses mesmos dados nós colocamos para uma pessoa que tinha sido considerada apta. Ou seja, uma mesma pessoa, porque são as mesmas características, ela ora está sendo colocada como uma pessoa apta, ora está sendo colocada como uma pessoa não apta. Esse mesmo conjunto, dentro do treinamento, ele primeiro educa primeiro os dados são inseridos, os que são do conjunto de aptos, logo de não aptos. Então essa pessoa, ela é reconhecida aqui. Ela está dentro desse conjunto, mas ela agora é considerada como não apta. Então por isso ela entra aqui como um erro. Então, levando essa ideia de seleção através de um algoritmo de aprendizado, nós agora implementamos o aplicativo utilizando o Android Studio. Temos aqui ele rodando. Nós então vamos criar uma conta, por exemplo, Gabriel, e-mail aqui g1@gmail. Se nós escrevermos um valor que ele não aceita como e-mail válido, né? O computador, nós fizemos tratamento de erro e ele consegue reconhecer, digite e-mail válido. Então, inserindo o e-mail válido, G1, né? A conta foi cadastrada, temos aqui em tempo real mostrando o banco de dados, né? Aqui foi criado. Foi-se utilizado também a base 64 para codificar o e-mail da pessoa e também a senha ela não está aparecendo aqui. E seguindo no aplicativo, fazendo login agora, é o G1, né? g1@gmail.com, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos entrar então na tela que apresenta para o empregador os currículos dos candidatos que se candidataram à vaga que ele ofereceu. Então, nesse momento, esses dados aqui foram gerados aleatoriamente para que se pudesse fazer o teste. O que vai acontecer é que à medida que as pessoas forem entrando e se candidatando, eles vão sendo incorporados no banco de dados. Então, aqui o aplicativo, ele tem esse botãozinho aqui em que se cria, por exemplo, Amanda Ferreira. Acabou de ser criado aqui, Amanda Ferreira. E aleatoriamente essa pessoa tem conhecimentos 8, conhecimentos avançados, né? Básicos 46, intermediário, de nível intermediário 12. Aqui nessa tela nós conseguimos verificar, olha, ela tem também 28 certificações, essa pessoa aqui, 19 em seu portfólio. Entrando, o empregador vai ver os detalhes dessa pessoa e ele vai dar um parecer com respeito a essa pessoa, com respeito à vaga, dando como apto ou não apto. Ao fazer isso, isso vai entrar no sistema e vai servir de base para o treinamento da rede, que a partir de um determinado momento, quando receber candidatos, o sistema será capaz de fazer uma previsão e mostrar às pessoas, mostrar ao empregador somente aquelas pessoas que serão aptas. Então, infelizmente, o aplicativo não foi concluído ainda, mas ele mostra essa ideia de recolher dados, dar ao empregador a possibilidade de classificá-los como aptos e não aptos, treinar uma rede e, em seguida,
fazer essa publicação ou apresentação através dessa tela para o empregador dos candidatos que são aptos, que têm características que ele considera apto ao emprego. Uma dúvida que pode surgir um if não seria, vários ifs, né, não seriam suficientes para realizar esse filtro dos candidatos que o empregador esteja buscando. Na verdade, os filtros eles podem sim ser utilizados, mas o que nós sabemos é que nem sempre aquele candidato que sabe uma determinada linguagem de programação ou tem um determinado conhecimento de banco de dados necessariamente vai ser o candidato que esse empregador está buscando. E o que essa rede ela é capaz de fazer um outro candidato com características diferentes, mas que também foi considerado apto, isso já vai alimentando a rede e ela passa a ser capaz de reconhecer similaridade. Aí está a aplicação da inteligência artificial em um processo de seleção e indicação de candidatos a vagas de trabalho. Dessa forma, terminamos a apresentação da parte prática do projeto integrador. Muito obrigado.